aqui estamos, Senhor, te agradecendo por esta certeza que nós já adquirimos, pelo teu auxílio que estamos recebendo a cada instante da nossa caminhada e pelas oportunidades que não nos faltam de seguir nessa estrada abençoada do progresso, buscando esses esclarecimentos que nos renovam e nos fortalecem. Agradecemos a Ti, Jesus querido, agradecemos a esses benfeitores fraternos, a nossa bondosa irmã Dona Ivone, ao Senhor Cair Bachútil e aos demais bondosos companheiros que aqui vêm generosamente nos dar o suporte para que tenhamos a possibilidade de participar desse momento tão especial. Mas, sobretudo, em Teu nome, Pai de amor, muito agradecemos pelo carinho e pelas bênçãos. E que cada companheiro que aqui se encontra, Senhor, receba as melhores vibrações, as melhores energias de ânimo e de estímulo, para que eles também consigam perceber que as dificuldades ficarão para trás se permitirmos segurar em Tuas mãos fraternas. Que Deus a todos proteja, que Deus a todos fortaleça, que Deus a todos conduza, que Deus a todos ampare. E que ampare o nosso companheiro Mário e a nossa bondosa a Canda, que haverão de dar, ora, continuidade a esta tarefa de estudo. Que Deus abençoe a eles, que Deus abençoe a todos nós. Muita paz, meus irmãos, que Deus proteja vocês. Akanda, estou passando para você, minha amiga. Que Deus proteja a todos. Fiquem com Deus. Ok, vamos lá continuar então. Nós estamos vendo aquele resumão que o benfeitor mostra lá para eles e Camilo traz para nós sobre a vida espiritual do suicida. Então diz eles assim: na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Vencerá a reencarnação presente, tal seja o acervo das consequências acarretadas. Nós não lemos só 8? Foi lida 8? Não, então vamos lá. Vencerá a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em curso de aprendizado edificante, que facilitarão as pelejas futuras à prol da sua mesma reabilitação. Então nós vemos que o suicida não pode distender muito tempo, depois que é socorrido, o seu tempo na espiritualidade, porque a própria lei e a própria consciência farão com que ele volte à reencarnação. Então, em muitos casos, dependendo dos débitos, das lesões que causou nos outros, das consequências acarretadas, ele pode voltar logo ou adiar. Quando ele adia, é porque traz algumas atenuantes. Quais as circunstâncias atenuantes? Aqueles suicídios, por exemplo, sob o fogo da paixão do momento, impensadamente, não meditado, não planejado, aquele
do qual o suicídio não foi após um assassinato, no momento de loucura, por exemplo, conforme a sobrinha falou aí, no estado de embriaguez, está lá no Livro dos Espíritos, o louco que se mata não sabe o que faz, então serão atenuantes. Já o Mário Sobral, por exemplo, não tinha atenuante, embora tenha sido impensadamente. Na paixão foi após um assassinato, agravou o problema dele. E essa circunstância atenuante favorece o quê? Capacidade dele ingressar em curso de aprendizado edificante. Não apenas pelo aprendizado puro e simples, mas para que ele tenha em mãos ferramentas, entre aspas, morais, para vivenciar lutas futuras. Vocês estão ouvindo o Quindim cantando? Família Adams. Ele é um expert em livro Memória e Suicida. E mistura a família Adams com Michel Teló e manda ver. Então vamos lá. Então facilitarão o quê? Lhe dará essas ferramentas, né? Essas ferramentas. Então erro nenhum nosso fica sem punição. Mas haverá sempre os efeitos atenuantes. Porque a gente não pode esquecer das próprias atenuantes do próprio contexto, né? A gente pensa aí em alguém que tenha beneficiado muita gente e por qualquer motivo se mata. Por qualquer motivo se mata. É um erro? É, mas será um atenuante de quantas pessoas aquela alma influenciou as outras. A gente lembra lá do presidente Getúlio Vargas. Em tendo realmente se matado, embora haja controvérsia, né? Em tendo realmente ali um ato possibilitando não derramamento de sangue na pátria. Foi um erro? Foi. Em sendo realmente assim, haverá, é claro, as atenuantes. Mas isso não tira de nós a culpa. Que nenhum de nós se estimule por conta disso. Porque o erro está lá no Livro dos Espíritos, é sempre o erro. Continuando. O suicida é como um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível
são contrariadas com a sua presença em seus páramos, antes da época determinada e legal, e tolerados são, e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas, derramada do ser amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores seja incessantemente renovada as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Clandestino é aquele que foi como? Sem ter uma permissão, sem ter um visto, sem ter cumprido as exigências que possibilitaria alguém estar em um lugar gozando de todos os deveres, de todos os direitos que aquele que está ali regularmente granjearia. Ficou claro isso? Não é assim aqui na Terra? O clandestino não goza dos direitos daquele que foi para lá regularmente, cumprindo todas as exigências para estar ali, e desse modo não tem o amparo de quem? Da lei. Nós vemos aí no filme, teve até uma novela que mostrava isso. Pessoal pela fronteira tentando invadir os Estados Unidos. E aí a gente vê o quê? Que eles eram fortemente combatidos. Só que no mundo espiritual, o clandestino, no caso suicida, recebe um amparo. Por quê? A lei vai lhe dar a oportunidade de quê? Corrigenda. Vai lhe dar a oportunidade de corrigenda. Desse modo, ele está ali sem ter se preparado. Imagina você chegar num país do qual você não se preparou para estar ali. Você é a mala pronta. Se o país tem tem tempo frio, você não está com as vestes apropriadas para estar ali. Lembra-se da túnica nupcial? Falta-lhes a túnica nupcial. Então ele é um clandestino por isso. Está no lugar antes da época determinada e legal. Então não era esperado lá.
Não tem ninguém me esperando. Não tem nenhum hotel reservado para ele. Vai ser socorrido pela misericórdia. Só por isso. E continua aqui, renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida a programação de trabalho e prélios diversos, aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, carreando para a reencarnação expiatória as amargas consequências do passado delituoso. Tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se contudo vier a falhar uma segunda vez, o que será improvável, multiplicar-se-á sua responsabilidade, multiplicando-se por isso mesmo, desastrosamente, as séries de sofrimento e pelejas reabilitadoras, visto que é imortal. Então nós vemos que tentou fugir do problema. Vai com Deus, sobrinha. Beijão na Tatá. E além de passar novamente pelas provas que ele tentou fugir, terá novamente a tentação do suicídio. Ah, mas isso é um castigo. Não, isso é uma consequência de repetição de ato. Nossos atos são repetitivos. Nós repetimos muito dos nossos atos diante de tal ou qual circunstância. É só lembrar de nós mesmos. Quantas vezes em determinadas circunstâncias nós tivemos a mesma atitude errônea? É um hábito. Ou melhor, é o vício. Ainda mais o errôneo, que é mais fácil de fazer. É só ceder. Então, ao passar de novo pela prova, ele se sentirá novamente tentado. Não que a tentação venha de fora, externo. Isso é que tem que ficar bem claro para nós. A tentação virá do nosso próprio desejo de fuga. Só que o suicida será preparado para resistir. Dificilmente ele cairá novamente. Mas se eu fizer, multiplicado será o seu sofrimento. E lutas que ele terá que enfrentar até que se reabilite. Aí diz aqui, deixa eu só beber uma água.
O estado indefinível de angústia, inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente, na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assim assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade, ao findar das causas que as provocaram, após existências expiatórias. Testemunhos severos, onde seus valores morais serão duramente comprovados. Acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, renúncias dolorosas, de que se não poderá isentar, podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de 2 séculos talvez mais, tais seja o grau dos próprios deméritos e as disposições para as refregas justas e inalienáveis. Então ele vai deixar plasmado, decalcado, né, o decalque, hoje em dia não usa mais esse termo, né, decalque, decalcado na alma dele, a inquietação, a angústia, a tristeza, a insatisfação permanente, tudo isso fica gravado em nós quando nos matamos. E somente somos de nós quando findar as causas que provocaram. Quando cessarmos por causas mais nobres as causas que gerou o suicídio. Quando vencermos a nós mesmos. Quando vencemos a nós mesmos. Desse modo, o que acontece? Só depois, e aqui a gente lembra muito dos sofrimentos que Dona Ivone passou, né? Parece até uma premonição. Parece até uma premonição de tudo que Dona Ivone passou, ó. Após existências expiatórias, testemunhos severos, onde seus valores morais serão duramente comprovados, e nós vimos que Dona Ivone passou por tudo isso, mesmo tendo passado pela vida mediúnica, isso não isentou-a das provas,
Esses testemunhos morais serão acompanhados de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, realizações nobres, renúncias dolorosas, ela renunciou, bem dizer, à família, ao estudo comum, ao casamento, às alegrias mundanas, então podemos tão dificultoso dele exigir a perseverança de um século de lutas, de 2 séculos, talvez mais. Tal seja o grau dos próprios deméritos e as disposições para as refregas justas e inalienáveis. Então nós vemos que Dona Ivone lutou até o final de sua trajetória terrena. E ele diz aqui: e disposição para as refregas justas e inalienáveis. Lutas justas, né? Lutas justas. É importante que a gente lembre disso. Não é nada injusto. Nós passamos, nesse caso, por lutas bem justas. Injustos somos nós, ao pensar que a providência divina se equivoca em relação a nós. Tem hora que a gente pensa assim, né? Será que não estão vendo meu esforço? Será que não estão vendo que eu estou lutando? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Desse modo, nada está sendo injusto. São lutas justas, que a providência divina nos faculta passar por elas, para que cresçamos. Aí ele diz aqui, depois dessa aula que ele nos traz, ele diz assim: tais deduções não nos deixavam absolutamente ilusões acerca do futuro que nos aguardava. Não poderia haver ilusão. Não poderia haver ilusões. O benfeitor espiritual tinha que chegar para ele e dizer: você vai passar por lutas, mas estamos te fortalecendo.
Lembra aquele episódio de Pedro e Jesus? Em que Jesus fala para Pedro assim: esta noite o diabo pediu para te cirandar, te rodear, né? Ciranda. E eu pedi a Deus que não te tire da luta, mas que te livre do mal. Lembram dessa passagem de Jesus? Não te tire da luta, porque a luta é necessária. Sem a luta não somos provados e nem expiamos nossos erros. É necessário comermos o fruto amargo que a gente plantou para não comer mais. Então, desse modo é mostrado a ele as lutas que terão que passar. Aí ele diz: cedo, portanto, compreendemos que na espinhosa atualidade que viviam, o roteiro único apresentava-se como recurso a possíveis suavizações em porvir cuja distância não podíamos prever. As leis que havíamos observarmos conselhos e orientações fornecidos por nossos amorosos, deixando-nos educar e guiar ao sabor do seu alto critério, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprisco. Desse modo, já tinham eles a convicção de que teriam que passar por provas, de que teriam que submeter-se ao imperativo das leis que haviam surgido. Porque quando você infringe uma lei, automaticamente você se aferreou à punição dessa mesma lei. Céia, vai ficar gravado. Alguém vai gravar aí a aula. Ou está gravando. Então tinham essa convicção. Eles já sabiam que estavam amarrados ao código de lei que infringiram. E que para isso, observar conselhos e orientações fornecidas pelos nossos amorosos mentores. Orientação do plano espiritual. Superior. É roteiro seguro para nós. Temos que fazer isso, observarmos conselhos e orientações fornecidas pelos nossos amorosos mentores.
Às vezes vemos as pessoas destacarem apenas o que lhe interessa numa mensagem. E muitas das vezes a orientação seria, a grande maioria das vezes, o recurso para o nosso engrandecimento naquele momento de luta. Então ele diz aqui que além de observar esses conselhos, deixamos educar e guiar ao sabor do alto critério, do seu alto critério. Educar. Lembra do que diz Kardec? Kardec diz: educação é a arte de formar caracteres. Educação é a arte de formar caracteres. Formação do caráter. Então, não só se deixar educar, de mudar caracteres, mas também se deixar guiar. Guia é aquele que nos dá direção, nos dá caminho, nos dá roteiro, nos ensina como chegar com segurança. O guia faz isso. Nos ensina a chegar com segurança. Então deveríamos deixar educar e guiar a sabor do seu alto critério, como ovelhas submissas. Ovelha submissa por quê? Porque confia. Não vai contra, né? Não vai contra. É o clima de confiança. Quando você confia, você não discute a orientação. Porque tu sabe do alto critério daquele que está te comandando. Deveria ser assim, nós com os nossos benfeitores, com aqueles que nos orientam. Então, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprisco. Porque o aprisco representa aquela região de segurança. O aprisco é onde o pastor está perto de você e você está junto dos outros iguais que estão protegidos. Então é isso que fica para nós aqui. Estamos parando por aqui. Marca aí, semana que vem nós continuamos. Ok, Akana?
Deixa eu ver se eu tenho a mensagem aqui, gente. Eu cheguei em cima da hora. Ok, a Cana, faz a prece aí, depois a gente bota a mensagem. Tô liberando. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus querido, Jesus amado. Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo dessa noite, pela convivência amorosa, Senhor, que temos aqui semanalmente nesta sala, neste horário, especialmente nesse momento de estudo, Senhor. Esse estudo que é tão importante para todos os nossos corações, para nosso fortalecimento, Senhor. Mas principalmente, Senhor, pela grande oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando esse livro, Senhor, Memórias do Suicida, e com ele, Senhor, podemos por uns poucos momentos estarmos em união pelo pensamento com os benfeitores espirituais dessa tarefa, os trabalhadores da Colônia Maria de Nazaré, em que direcionamos, Senhor, as nossas melhores vibrações amorosas e fraternas para os nossos irmãos que ali se encontram em recuperação, Senhor. E é através do Teu coração generoso, Jesus amado, é através do coração generoso da grande benfeitora Maria de Nazaré que nós pedimos, Senhor, que eles recebam de nós os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações, tudo aquilo de bom, Senhor, que recebemos de Ti nesse momento. Nós queremos direcionar, Senhor, para lá, para onde estão esses corações queridos, nossos irmãos, na fraternidade universal, que por um momento, Senhor, estiveram, Senhor, perdidos, mas que agora, Senhor, estão acolhidos no Teu amor. Pela nossa querida Maria, por esses espíritos amorosos, pelos trabalhadores do bem, Senhor, dessa colônia e dessa falange. É assim, Senhor, que nós te pedimos. Que seja em Teu nome, Jesus, que seja em nome de Maria de Nazaré, que seja em nome dos trabalhadores espirituais da colônia, que seja em nome da nossa irmã, a nossa benfeitora Ivone Pereira, em nome de todos os trabalhadores espirituais desta sala e desse estudo. Mas que seja, Senhor, sobretudo, em nome de Deus, é que nós te pedimos, Jesus, a permissão para encerrar, Senhor, o nosso estudo do livro Memórias do Suicida. E fica conosco, Senhor, fica conosco, pois todos, Senhor, precisamos muito de Ti. Graças a Deus. Vamos lá, Mário. Graças a Deus. Passando para você. Da simplicidade e da ignorância, partimos das mãos do Criador em busca da perfeição espiritual. E através do tempo, que não se pode medir pela ciência humana, vemos o espírito mortal crescendo, evoluindo, vencendo barreiras em busca da perfeição, que por fim lhe possibilite o reencontro com o Criador, com aquele que lhe deu a vida. Mas, no percurso, este espírito, no processo de crescimento, comete algumas imprudências e abusos, aonde, pois, faz-se necessário o retorno sistemático à vida material, para que, sofrendo as consequências de seus atos, possa, a partir dessa experiência, muitas vezes dolorosa, aprender a ter um comportamento mais adequado
dentro da vida material. E, consequentemente, nesse aprendizado, reforma-se, aprende a agir de conformidade com as leis de Deus, e nesse processo vai conseguindo vencer imperfeições, crescer cada vez mais aos olhos de Deus e, a partir desse momento, passa a ter controle daquilo que faz na vida e, com isso, deixa de ser aquele que destrói para aquele que reconstrói, para aquele que valoriza a vida e, através da valorização da vida, faz com que o progresso, a estabilidade, o equilíbrio se façam presentes na sociedade humana. Irmãos e irmãs aqui presentes, atentem, pois, para o que fazeis na vida material. Cuidado com o uso da palavra, que pode levar esperanças, reacender a fé, a confiança no poder superior. Mas também a palavra, quando mal utilizada, pode destruir sentimentos, pode arrasar com esperanças, pode muitas vezes fazer com que aquele que as ouve, sentindo-se desestimulado, recorram muitas vezes ao próprio suicídio. Irmãos e irmãs, aqui estamos, pois, no final dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, apreendendo bem o significado do que a doutrina espírita nos traz aos nossos corações. O esclarecimento e as luzes, para que possamos apreender e entender o porquê da necessidade dessa autotransformação, para que possamos, deixando o passado, esquecendo-se dos erros cometidos, aproveitarmos mais o presente para elaborarmos um futuro mais radioso, com mais paz e felicidade para nós e para o mundo em que vivemos. Esta palavra representa, pois, o pensamento da espiritualidade de guias e protetores aqui presentes que desejam deixar o estímulo a todos para que vençam e superem lutas e dificuldades, na certeza plena de que o amor de Deus vibra sobre todos nós. Da vossa irmã Ivone Pereira.